Então, a primeira coisa é falar que as atividades, né, são relatos de experiência sobre práticas colaborativas em educação ambiental na escola, né? A proponente é a professora Rosana Louro Ferreira Silva, né, que é a professora Rosana Louro. Um instantinho. Ela é professora do Instituto de Biociências. Isso. Ela possui graduação em Ciências Biológicas, licenciatura e bacharelado, mestrado em Ecologia e doutorado em Educação e Ensino de Ciências. É docente na área de Ensino de Biologia do Departamento de Zoologia do Instituto de Biociências da Universidade de São Paulo. Coordena o grupo de pesquisa em Educação Ambiental e Formação de Educadores. Tem experiência na área de educação, atuando em ensino e pesquisa, principalmente nos seguintes temas: educação ambiental, ensino de zoologia, educação para a biodiversidade, mídia e ensino de biologia e formação de professores de ciências, biologia e educação ambiental. E a atividade de hoje, né, para a realização dessas atividades, foram convidadas 3, né, aqui estava escrito 2 professores participantes, não sei se são 2 ou 3, mas... São 3. 3 professores participantes de anos anteriores do Encontros Pscola, que trarão relatos sobre experiências e práticas colaborativas que se envolveram nas escolas em que atuam dentro da temática socioambiental, bem como a contribuição de tais discussões e vivências na potencialização de suas práticas. Também será um espaço para refletirmos juntos sobre as possibilidades de aplicação em sala de aula ou espaços formais e não formais. Bom, agora, então, vou dar continuidade. Eu não sabia o seu sobrenome, Mariana, então não peguei o seu currículo, né, infelizmente. Imagina. Mas aí você se apresenta, que acho que é você que vai iniciar. Vou parar agora de olhar e na verdade, a primeira atividade acho que você vai explicar e eu vou sair. Você sobe para mim, tá bom. Isso. Tá certo. Então, boa tarde, gente. Estou muito feliz de estar aqui nessa tarde com vocês hoje. A Luciane já acabou apresentando, né? Eu tinha pensado também em fazer uma breve apresentação, mas então eu me chamo Mariana Tambellini Faustino. Faço parte também do grupo de pesquisa em Educação Ambiental e Formação de Educadores, que é o GPAF, que é coordenado pela professora Rosana. E em nome, então, do grupo, né, eu saudo todos, eu cumprimento todos e falo, né, para a gente ter uma tarde muito gostosa, uma hora de discussão muito legal. Tá bom? Vou apresentar os professores, que, como a Luciane comentou, são 3 professores ex-participantes do curso que a gente ofereceu nos outros anos, né, em edições presenciais, que são a Evelise Cordeiro, professora da Escola Estadual Coronel Carlos Porto, a professora Shirley Diniz, que é professora da EMEI Arthur Etzel, e o professor Carlos Henrique Albano, professor da ETEC Guaraci Silveira. Tá bom? Além disso, é possível que a gente tenha algumas participações de outros membros do GPAF, né, durante a discussão, que estão aqui acompanhando com a gente a roda de conversa online, tá bom? Para explicar rapidamente a dinâmica, né, de como vai acontecer nossa roda de conversa, a seguir, né, assim que eu terminar essa minha fala, a professora Rosana vai apresentar uma breve apresentação sobre o grupo, sobre as nossas linhas de pesquisa e sobre o curso, né, as metodologias participativas que a gente tem feito aí ao longo dos cursos do USP Escola. Tá legal? Mas antes, então, de passar a palavra para a professora Rosana, a gente quer muito conseguir interagir com vocês. A gente sabe, né, infelizmente, que não é exatamente igual o presencial, mas estamos aqui no chat, né, e a gente gostaria de ouvir de vocês, então, assim, perguntas. Toda hora que vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem colocar no chat e a gente vai estar acompanhando isso, porque depois da exposição dos 3 professores, a gente vai abrir para conversar um pouquinho com vocês, tá? Sobre essas metodologias participativas e práticas de educação ambiental na escola. Antes de mais nada, eu vou pedir para a Luciane, então, colocar o link. A gente quer saber de vocês quais são as palavras
que vem na cabeça de vocês quando vocês pensam em educação ambiental na escola. Esse link vai estar disponível, a gente vai colocar acho que no chat também, então esse link vai estar disponível aí durante toda a roda de conversa para vocês acessarem e darem as contribuições de vocês aí. E aí, no final, a gente retoma, tá bom? Para saber o que surgiu aí, quais foram as palavras que mais apareceram quando a gente pensa em educação ambiental. Fico por aqui. Passo agora, então, a palavra para a professora Rosana, que vai fazer a apresentação dela. E aí, retomo depois. Até mais. Obrigada, Mariana. Boa tarde a todos e todas. Então, como a Luciane e a Mariana já falaram, eu sou a professora Rosana, professora do Instituto de Biociências, e eu vou contar um pouquinho do nosso grupo de pesquisa e um pouquinho dos cursos, né, a hora que aparecer a apresentação. Uhum. Luciane, se você puder colocar. Mas, assim, antes de eu começar a apresentação, eu queria dizer que também eu estou muito contente da gente poder estar se encontrando esse ano. Há 5 anos que a gente atua nesse programa maravilhoso que é o USP Escola, de interação com a sociedade. Então, é com muita alegria que a gente consegue também, este ano, estar fazendo alguma forma de encontro com os professores. Porque a gente já sentiu muita falta, ficamos em dúvida se daria certo e resolvemos fazer num formato bem diferenciado de troca de experiência e, ao mesmo tempo, fazer uma coisa que a gente nunca fez, que é chamar os professores que atuaram e, né, que participaram do nosso curso e ver um pouco o que isso gerou, né, como que ampliou as práticas pedagógicas. A gente está num momento difícil, né, se a gente pensar fora aqui do grupo, né, uma situação complicada, por conta da emergência em que a gente atravessa, e o professor, acho que como disse Renaud, ele sempre tem essa perspectiva de agir na urgência e decidir na incerteza, e acho que agora, mais do que nunca, isso se faz uma prática, né? Todos nós estamos aprendendo, estamos aí dividindo e compartilhando possibilidades. Quer colocar a apresentação, ô, Luciane? Que não está comigo. Agora sim. Então, eu fiz uma pequena apresentação tentando focar os conceitos principais, botar um pouquinho a história do nosso grupo, o que a gente faz, porque a gente pensa que essa conversa é um convite é o nosso primeiro contato, né? Que todos os que estão participando, no momento temos 122 participantes, que seja o primeiro contato conosco, que a gente possa fazer outras trocas, tanto online como presenciais, né, que a gente possa continuar tendo essa possibilidade de apoiar ações de educação ambiental e, ao mesmo tempo, vocês apoiarem as nossas ações de formação de professores. Eu acho que a gente vive um momento que tem um conceito de um sociólogo, que é o Ulrich Beck, que eu gosto muito, que é o de Metamorfose do Mundo. Ele escreveu isso em 2016, ele nem imaginava como esse conceito faria sentido hoje. E tem uma frase que ele coloca que metamorfose não é mudança social, não é transformação, não é revolução, não é evolução e não é crise. É uma maneira de mudar a natureza da existência humana. Significa a era dos efeitos colaterais. Desafia nosso modo de estar no mundo, de pensar sobre o mundo, de imaginar e fazer política. Eu acho que tudo isso que a gente está vivendo estão possibilitando aí criações que a gente nem imaginava serem possíveis, né? E aprendizados que a gente nem imaginava serem possíveis. E a educação ambiental é uma educação que ensina a trabalhar conjuntamente, colaborativamente, e eu penso que sem a colaboração é impossível a gente estar conseguindo enfrentar o mundo pandêmico, pós-pandêmico. Então, o objetivo dessa roda, a gente planejou como sendo um momento de trocas, potencializando as práticas pedagógicas já desenvolvidas pelos participantes de edições anteriores em suas escolas, bem como ampliar a nossa comunidade de aprendizagem, onde a gente possibilita novas trocas e novas experiências num processo que está sempre se retroalimentando. Pode passar o próximo, por favor?
Então, eu só contar um pouquinho do GPAF, o Grupo de Pesquisa em Educação Ambiental e Formação de Educadores. Eu fico muito feliz, a gente já formou mestres, doutores, já formei 10 mestres, 3 doutores, e eu fico muito feliz que as pessoas não se distanciam, elas continuam com a gente. A Mariana já é formada, a Carla já se formou, e são pessoas que continuam participando das nossas ações. A gente tem um site, depois pode estar mostrando aí para vocês. E tudo, a gente vai pedir um questionário só para ter o contato de vocês, um pouco aí um feedback no final, e depois a gente pode mandar todos esses links e a própria apresentação. Aqui tem 2 fotos do nosso grupo em reuniões de início de ano. O grupo muda, né? Vai mudando alunos de C, vai entrando novos alunos de pós-graduação, vão entrando professores que querem participar, que querem estar construindo junto com a gente, independente de fazer mestrado ou doutorado. Então, é um grupo que está constantemente aí crescendo, se alimentando e todo mundo produzindo junto. Pode passar. Então, contando um pouquinho do GPAF, nós somos um grupo de ensino, pesquisa e extensão, né? E é um grupo que tem como linhas de investigação na pesquisa articulações entre educação ambiental, biodiversidade, ensino de zoologia, formação de educadores em processos colaborativos e mídia e educação ambiental. Então, nós temos vários artigos produzidos nessas 3 linhas. Então, se alguém tiver interesse maior em alguma delas, a gente pode estar mandando. E as articulações que a gente faz com a sociedade, particularmente atuando com ensino, pesquisa e extensão, porque a gente investiga aquilo que a gente faz, a partir das investigações a gente traz novas práticas e traz isso para o ensino da graduação e na formação continuada. A gente oferece atividades educativas, né, desde 2015, na Virada Científica. Eu entrei na USP em 2013, mas eu já atuava numa universidade federal antes disso. Formação em capilaridade de funcionários em 2014 e 2015. A nossa ação mais longa, que é a atuação de um curso de educação ambiental de 30 horas no USP Escola, de 2016, 2017, 2018 e 2019, do qual 3 professoras estão aqui para relatar experiências para nós. A formação de educadores no curso de verão de zoologia, 2017, 2018 e 2019. Formação de educadores juntamente com o Núcleo de Educação Ambiental da Secretaria Municipal de Educação, em 2018 e em 2019. Formação de formadores, né, das diretorias de ensino. Formação de educadores no Congresso Brasileiro de Zoologia, que foi no começo desse ano, uma semana antes de fechar tudo por conta da pandemia. E agora essa roda de conversa virtual no USP Escola. Então, só contando aí um pouquinho das nossas ações. Pode passar. A gente tem alguns pressupostos teóricos, né, que se alguém quiser saber mais de algum desses, a gente pode mandar artigos, mas a gente parte da parceria e a intervenção com produção de conhecimento, atua com o pressuposto da autonomia docente, da cidadania ativa, da participação e da emancipação, e como termos teóricos, a gente trabalha muito com análise do discurso, complexidade, alfabetização científica, perspectiva sociocultural, teoria crítica e aprendizagem social. Pode passar. Algumas propostas colaborativas que são utilizadas no nosso curso, né, e inclusive no USP Escola, a gente trabalha com a metodologia do café compartilha ou Word Café, que são grupos que vão se trocando a partir de uma problemática comum, de forma que cada questão é respondida por todo o grupo. Um mural virtual, jogo de papéis, né, ou roleplay, mapa mental coletivo, estudo de casos investigativos, análise crítica de mídias, mapeamento socioambiental e relatos e reelaboração de práticas. Então, nos cursos presenciais, as pessoas conseguem vivenciar tudo isso, mas a gente também pode fazer trocas caso queiram conhecer algumas dessas metodologias. Nós temos algumas fotos do USP Escola de anos anteriores, passando rapidinho, né? O Café Compartilha, que é esse que você forma vários grupos e as pessoas vão trocando de grupo a partir de uma questão, problema, o mapeamento socioambiental que a gente fazia no campus da USP,
e que depois fazia um mapa síntese. Tem aí as pessoas trabalhando ano passado. Alguns materiais didáticos, por exemplo, nós temos uma apostila sobre redução de riscos e desastres, feita pelo CEMADEM. A Patrícia, do grupo, trabalha com educação e redução de riscos e desastres, então também é uma perspectiva interessante que a gente tem trazido para os cursos. Pode passar. E falando bem rapidamente aí do que a gente trabalha com a educação ambiental, existem muitas formas de fazer educação ambiental, muitas correntes. Nós temos a Lucy Solvay, é uma pesquisadora canadense, uma das pesquisadoras mais referenciadas de educação ambiental aí do mundo, que a gente tem aí uma parceria, e ela definiu, a partir de estudos no mundo inteiro, 15 correntes com a abordagem predominante da educação ambiental. Tem também um artigo explicando cada uma dessas 15 correntes, que eu estou citando aí na apresentação. E nessas 15 correntes, a gente vê que tem várias, elas se sobrepõem muitas vezes, né? Por isso esse diagrama aí feito pela Mariana. E a escolha que a gente faz pela educação ambiental na escola é de uma educação ambiental crítica, né? Essa é a perspectiva. Que eu vou contar um pouquinho o que é essa perspectiva para vocês. Pode passar. Bom, numa perspectiva de educação ambiental crítica, qualquer uma daquelas perspectivas, a gente vai passar de um caminho que vai desde perspectivas que vão numa direção mais conservadora ou mais reformista, ou seja, eu tenho que trabalhar com a educação ambiental para mudar o comportamento das pessoas, para treinar, e muito focado no comportamento individual, e uma direção das correntes mais emancipatórias e críticas, onde a gente busca mudanças mais profundas, a questão da autonomia e a questão da formação de coletivos, numa perspectiva de diálogo e construção. Então, é nesse caminho que a gente busca seguir, né? De uma perspectiva mais emancipatória e mais crítica. Pode passar. Então, a corrente crítica, de acordo com a definição da Lucy Solvay, né, e de outras definições que a gente utiliza, o meio ambiente, ele é muito mais do que um problema, muito mais do que natureza. Ele é um objeto de transformação em um lugar de emancipação. Ao transformar o meio, eu também me transformo. E é um processo de mão dupla, né? E o coletivo também se transforma. Então, o objetivo da educação ambiental crítica é desconstruir realidades socioambientais com vistas a transformar o que causa os problemas, não só os problemas em si, porque aí eles continuam acontecendo. Então, busca partir de uma cultura de consumismo e da acumulação para uma cultura de pertencimento, engajamento, resistência, resiliência e solidariedade. E tem como enfoques predominantes o interdisciplinar, reflexivo, dialógico e colaborativo. Então, o objetivo central dessa perspectiva da educação ambiental é fortalecer as relações entre pessoas, grupos sociais e meio ambiente, considerando o meio ambiente como cultural e socialmente construído e contextualizado, e não apenas como o mundo natural mediado pelas interações humanas. Eu vou mostrar bem rapidamente alguns materiais didáticos que a gente produziu no grupo, todos têm links disponíveis para qualquer pessoa baixar. Então, assim, esse material foi produzido quando eu ainda estava na UFABC, um jogo para trabalhar com mudanças climáticas de forma colaborativa, o Ecoestratégia. Então, tem aí o link, onde é possível baixar uma apostila que tem todas as cartas e formas de trabalho. Pode passar. Esse livro, né, ficou aí meio... Mas são 5 livros, aí está aparecendo só 4. É uma série que eu produzo de ensino de zoologia, possibilidade de ensino de zoologia de uma forma mais relacionada a questões sociocientíficas, a questões críticas, e que também está tudo disponível no site de materiais didáticos do IB, qualquer um pode baixar, pode passar para o próximo. E esses materiais que foram produzidos, inclusive junto com alunos de graduação, possuem, além de sequências didáticas, possuem materiais, livros em formato interativo,
jogos, para trabalhar a temática dos animais numa perspectiva socioambiental. Então, também qualquer um pode baixar, imprimir e pode estar trabalhando em cima disso, né? E dando um retorno, perguntando para nós formas de trabalho. Então, a ideia é troca mesmo. Pode passar. Outro material, o jogo de papéis. Acabei de ver que eu não pus o link embaixo, mas também está disponível. Foi desenvolvido por uma mestranda, né, que atribui papéis a partir de resolução de problemas socioambientais, no caso aí, sobre atropelamento de fauna. Pode passar. Nós temos um canal no YouTube que é de uma disciplina que eu ministro, chamada Filmes no Ensino de Biologia, onde os alunos de graduação, eles produzem filmes, no caso, no ano passado foram filmes sobre sustentabilidade, e que estão todos disponíveis aí para uso nessa época de pandemia, que a gente precisa de materiais online. É bem interessante para que os alunos assistam e a gente possa produzir uma discussão. Pode passar? Alguns livros que também estão disponíveis, né, que a gente tem aí vários capítulos de livros, livro inteiro, esse do meio sobre ensino de ciências, meu com a professora Silvia. Nesse Investigações de Educação Ambiental, temos um capítulo, eu, a Mariana e a Camila, sobre educação ambiental e formação de professores. Esse é o mais recente, do Parque Estadual Fontes do Ipiranga, coordenado por uma das minhas alunas, referente ao mestrado dela, hoje ela está no doutorado, e que a gente também tem um capítulo sobre educação ambiental em unidade de conservação, e que vários outros materiais a gente tem, a maioria está tudo online, então, de livros, capítulos de livro, de artigos, onde vocês podem estar explorando e podem estar utilizando. Pode passar? Bom, então foi só uma apresentação aí muito rápida, tentando trazer um pouquinho aí do que a gente faz, o que a gente produz e como que a gente pode interagir com vocês. E eu coloquei aí uma cena de uma roda de conversa, porque a nossa ideia era fazer uma roda de conversa, mas agora acho que aqui no virtual a gente faz uma rede de conversa, né? Acho que essa é a possibilidade, mas de qualquer maneira a gente também trabalha muito com perspectivas freirianas, e para a educação ambiental, porque a gente acha que não é possível pensar pelos outros, nem para os outros e nem sem os outros. Então, essa parceria que a gente tem, que o nosso grupo tem com professores, né, ela é essencial, porque a gente não consegue pensar em materiais, pensar em investigações, sem conhecer o que está acontecendo na realidade da escola. Então, o nosso grupo ele prima muito por essa relação muito forte com a Secretaria da Educação, com a coordenadores de unidade de conservação e com professores da educação básica. Então, isso nos deixa muito contente, e que este evento, este encontro, seja só aí um começo de uma nova parceria, de novos professores se juntando nessa parceria. Tá bom? Muito obrigada, então. E agora vamos aí para a cereja do bolo, que é a apresentação dos professores das suas práticas escolares, professores que fizeram nossos cursos em anos anteriores. A Mariana vai conduzir aí a apresentação. Oi, gente. Então, voltei. Só fazer um comentário que está sendo muito legal acompanhar aqui no chat de onde vocês são, né, a cidade que vocês são, e também aproveito a oportunidade para falar de novo da questão dos materiais, tá? A gente vai conseguir enviar para vocês todos esses materiais através de um formulário que a gente vai disponibilizar no final. Aí vocês colocam um e-mail lá e assim que possível a gente envia esse material para vocês, tá legal? Bom, vamos chamar então o primeiro professor, o professor Carlos Henrique Albano. Antes dele falar, a gente tem o vídeo que ele gravou, a gente vai mostrar, então, por favor, Luciane, coloque aí o vídeo do professor Carlos.
Vocês ouviram, né, o que eu comentei? Ah, agora tá indo, tá bom. Ele não tem de queijo puro, é misturado, por isso não pode queijo. Vamos comer uma metade e o outro guardou, né? Mas eu vou comer lá em cima, que eu vou comer umas coisas. Tá bom, tá bom. A gente vai resolver. Luciane, eu acho que você precisa... Não está ouvindo o som do vídeo. E, por favor, aí reiniciar, né? Vou guardar isso aqui. Vocês não A estão gente vendo o ouve vídeo. o seu som, Luciane. A gente ouve o seu som e não o do vídeo. Tá. Na verdade, não é o meu som, é alguém que está com o microfone aberto. Vou fechar só o microfone, tá? Alguém que estava com o microfone aberto. Mas o vídeo não está aparecendo para vocês? O vídeo está aparecendo, mas não está aparecendo o som ainda. Ah, tá bom. Então, vou de novo. Acho que agora... Para mim, continua sem o som. Só um instante. Eu não sei, talvez por conta do tempo, eu tenho receio de a gente ficar insistindo no vídeo. Talvez seja o caso do Carlos. Carlos, você topa falar? Infelizmente. Não está funcionando. Oi, me ouvem? De Sim. repente fica passando o vídeo, eu não sei se tem alguma imagem no vídeo, ele mesmo conta aí rapidinho. Eu acho melhor. Aí o Carlos, infelizmente, não deu certo a ideia do vídeo, mas o Carlos está aí presente, ele fala. Boa tarde a todos. Tô até com frio na barriga, porque a Mariana não me falou que ia ter tanta gente assistindo assim, então... Esse trabalho que eu desenvolvi foi numa ETEC, né? Eu sou professor da ETEC Guaraci Silveira, e até conto essa pequena história no vídeo. Se depois, infelizmente, estou no celular, então não dá para mim passar as imagens, porque foi o pessoal do grupo de estudo, né, que formatou meu vídeo, colocou algumas imagens, mas depois se quiser passar, é bem legal algumas imagens que tem. Que uma vez, eu sou professor do curso de técnica e meio ambiente, né, e o aluno me perguntou: professor, nesse curso a gente não vai plantar? E aquilo me incomodou um pouco, porque nossa escola é no bairro de Pinheiros, é uma escola central, não tem espaço, não tem terra, o espaço que tem ele não bate sol. E aí, muito tempo depois, surgiu uma oportunidade, né? Então, existe uma praça próxima à escola, que é a Praça Victor Civita,
Essa praça ela era administrada pelo Grupo Abril até 2018, e depois de 2018 a concessão com o Grupo Abril acabou e a praça ficou abandonada. O poder público ele não teve condições de administrar a praça, né, a Praça Victor Civita, e aí surgiu um coletivo, chama Coletivo Vita. Esse coletivo é um grupo de pessoas ali do bairro de Pinheiros, que faziam algumas atividades na praça, yoga, já tinha uma horta, enfim, diversas atividades ali na praça, e eles começaram a administrar a praça. Eles conversaram com a subprefeitura de Pinheiros e começaram a administrar a praça. E aí o que nós fizemos? Né? A gente viu nisso uma oportunidade, eu e outro professor da ETEC, professor Moacir de Biologia, e a gente falou assim, olha, que tal se a gente pudesse pegar a praça como laboratório? Conversamos com o pessoal do Coletivo Vita e foi feito esse acerto. A gente conseguiu pegar a praça, né, bons canteiros de laboratório. Eles precisavam de ajuda também, porque eles queriam fazer essa reconstrução da paisagem, né, já que estava um local abandonado, com moradores de rua, pichação, usuários de droga. Então eles falaram, a gente precisa muito fazer essa reconstrução desse local, né, de paisagístico mesmo, mostrar que ele não está abandonado, que ele tem uma função social. Então a gente foi, e aí foi em 2019, no começo de 2019, o pessoal do Coletivo Vita foi até a escola, falou o que ele estava desenvolvendo, foi uma lição muito legal de cidadania, né, porque eles puderam falar do associativismo, da relação que a população tem com o bairro, né, dessa relação comunidade com o bairro, enfim. Então, primeiro, essa lição de cidadania foi muito interessante, e depois nós fomos para a aplicação na prática, né, que foi, sem dúvida nenhuma, a grande ferramenta que encontramos de educação ambiental, que foi a construção da horta agroecológica. Então, a gente construiu uma horta agroecológica. A gente pegou as ferramentas que tínhamos na escola, alguns alunos até trouxeram as ferramentas, tal. Limpamos a área, né, porque era uma área abandonada, tinha uma quantidade muito grande de mato, e a gente plantou, né, nós plantamos 4 coisas lá naquela ocasião. Depois a gente voltou para plantar mais, eu voltei com outra turma do ensino médio. Mas nesse primeiro momento, né, que eu tenho registro, a gente plantou milho, né, milho crioulo, plantamos feijão, plantamos escarola e plantamos abobrinha, né? Nas imagens tem inclusive o milho abobrinha bem grande. E foi muito interessante porque eu precisava, obviamente, de um resultado disso, né? E como eu fiz o curso em 2017, no meio do ano, julho de 2017, uma das ferramentas que a gente aprendeu lá, foi até na quarta-feira, não me esqueço, que uma ferramenta que me surpreendeu muito, foi o Padlet, que era muito interessante, que é um mural online, né, onde você pode compartilhar diversas coisas, imagens, vídeos, arquivos, e principalmente as pessoas podem entrar lá e comentar, né, quais foram as sensações. Então, eu utilizei o Padlet como avaliação, porque tudo aconteceu de uma forma muito espontânea, me surpreendi muito, até por isso eu gostei muito dessa atividade. Eu falei brincando com os alunos, falei assim, olha gente, nós somos, né, seres urbanos, e como seres urbanos, a gente não tem muito contato com a terra, muito contato com a plantação. A gente sequer sabe, se você perguntar para as crianças, de onde vem a comida, elas não sabem. Eu falei assim, por que vocês não levam os seus irmãos? Eu tinha uma quantidade grande de adultos, né, porque era o técnico, vocês não levam seus filhos, namorados, né, enfim, pessoas da sua família para compartilhar a horta. E eles acabaram fazendo isso, foi interessante. Alguns levaram filhos, né, irmãos, crianças mesmo. Nas fotos dá até para ver a grande quantidade de crianças, que me surpreendeu muito, porque foi muito enriquecedor isso, porque eu nunca tinha, né, feito um trabalho com criança, e querendo ou não, naquele momento eu tive que falar para as crianças, né, como que era a terra, a limpeza da terra, a plantação. Foi muito interessante. E aí a ferramenta do Padlet pôde me proporcionar essa troca de experiências muito legal, essa cooperação que houve, né? Talvez se eu tivesse só o registro da observação direta, depois eu não conseguiria mensurar o quanto essa atividade foi tão interessante. Eu não tenho mais o Padlet, porque eu tive que apagar, porque agora, inclusive, a ferramenta, né, foi muito interessante, porque 3 anos depois, durante a pandemia, eu tive que usar muito o Padlet agora nas minhas atividades, que a gente, por exemplo, está fazendo apresentação de TCC
a turma do meio de ano agora através do Padlet, né? Eu disponibilizei. Então foi uma ferramenta muito interessante. Uma tecnologia rudimentar que a plantação, a gente conseguiu transpor, né? Todo exercício de educação ambiental, né? E de toda aquela sensação, porque sem dúvida nenhuma foi uma transformação muito grande, né? Uma transformação social muito grande, e os alunos até hoje me relatam isso por uma mídia digital. Então, sem dúvida nenhuma, contribuiu muito, né, a utilização do Padlet. E acredito que foi uma tarefa de educação ambiental. A ideia não era nem ser educação ambiental naquela concepção, né? A ideia era para ser um curso técnico, então era muito mais passar metodologias, mesmo não sendo o caso da agricultura agroecológica, mas acabou se transformando em um projeto de educação ambiental pela troca de experiência que eu vi lá e pela utilização da ferramenta digital. É isso, gente. Obrigado pela participação. Aí deu um frio na barriga, não imaginei que teria tanta gente, mas foi bem legal. Obrigado. Foi ótimo, Carlos. Muito, muito obrigada mesmo pela participação aí, pela disponibilidade em contar sobre a sua prática. Vou chamar a professora Shirley agora. Como o vídeo da professora Shirley estava curtinho também, eu acho que a gente pode tentar já ir direto, né, Shirley? O que você acha? Já pode contar como foi sua experiência? Sim. Pode ser assim, então assim fica todo mundo sem vídeo. Fica todo mundo igual. O meu vídeo era de 6 minutos, porém só foi 1 minuto e meio, quer dizer, ficou tudo no meio, mas enfim. Boa tarde a todos, eu cumprimento todas e todas a pessoa da doutora Rosana. Fico muito feliz por participar desse momento, né? Gosto muito dos nossos momentos presenciais, mas eu acho que o importante é não deixar as coisas pararem, não é? Tem muita coisa para fazer. Bom, eu sou professora da rede municipal há 32 anos. Meu nome é Shirley Diniz. Sou professora de português e trabalhei na rede estadual 20 anos e 10 anos na rede privada. Então, desde o começo da minha profissão, eu sempre trabalhei, mesmo na língua portuguesa, eu trabalhava com textos ligados à ecologia. Porque eu não acho que faz sentido você desconectar, né? Não importa a matéria que você leciona. Tanto que quando eu fiz o curso, eu fiz, acho que eu vou migrar para a área de biologia. Porque eu me apaixonei tanto, falei, vou mudar. Mas português é muito bom porque dá para você colocar textos de diversos temas em todos os caminhos, né? Aí, depois, eu fiz uma especialização em 2016 em gestão ambiental. Aí eu fiz o meu TCC baseado na educação socioambiental na comunidade escolar. Desse tempo, até um pouco antes, eu ia muito na UmaPaz. Não sei se vocês conhecem aqui, lá, com a Rose Nojosa na época. E eu brinco que sou cria da UmaPaz, porque eu fiz tudo que é curso que tem na UmaPaz por muitos anos. E então, assim, aí você vem o Paulo Freire, vem o Gadotti, né, deixar a gente cada vez mais com vontade de estudar. Então, foi muito bacana tudo que eu aprendi lá. Inclusive, essas linhas de pesquisa que a senhora colocou, professora Rosana, nossa, eu vi muita coisa lá. E é bacana a gente ver que as coisas, né, acabam acontecendo, se misturando. Bom, aí depois, no meu TCC, eu resolvi fazer com a educação infantil, criando um desafio para mim mesma, porque sempre trabalhei com a EJA, a educação de jovens e adultos, eu trabalhei 20 anos, literalmente à noite com eles. Trabalhei com adolescentes, no estado eu dava aula para o ensino médio, mas eu falei, não, meu TCC eu vou fazer com a educação infantil, é um desafio, preciso conhecer essa galerinha, esse chão da escola mesmo. Aí eu fiz o TCC com eles. Então, nós fizemos uma horta comunitária na escola. A escola não tinha muito espaço para fazer em terras e tudo mais, então a gente fez hortas de diferentes modelos, com telhas e tudo mais. E as crianças se apaixonaram, foi muito bacana. Então, só que eu não queria a horta pela horta. Eu sou educadora socioambiental, então não dá para a gente desligar o que você está fazendo, né? Não é uma coisa, vamos lá plantar e pronto. Não, projeto horta por horta eu não vou fazer. Aí, então, estudei com as professoras e tudo mais, para a gente poder fazer uma equipe e criar o projeto socioambiental. E durou o ano da minha pesquisa, que foi muito bacana, as crianças participaram, a equipe participou, porque é o que eu falo, qualquer projeto tem que todo mundo da escola participar, quando você fala de escola. Tem que ser a comunidade, tem que ser os funcionários, todo mundo junto.
senão as coisas não caminham, né? Aí, depois, em 2017, eu fiz o curso com o USP Escola. Fiquei julho estudando com vocês e foi muito bom, né? Aí eu falei, opa, esse é o meu caminho mesmo. Então, vamos estudar, vamos seguir, porque esse é o caminho que eu quero seguir. Elas plantaram um monte de coisa na minha cabeça, sempre, vamos lá. Aí, eu trabalhei 9 anos na diretoria de educação do Jaçanã Tremembé, na prefeitura. E lá eu tinha formações com os professores, tudo mais, mas não era a mesma coisa, né? Você trabalhar com o professor, porque depois é ele que vai levar lá na escola, né? Ele que vai sentir o gostinho. Eu gosto do chão da escola mesmo. Aí eu saí da diretoria de educação e voltei para a escola de educação infantil. Aí mudei. Falei, não, vou voltar para a educação infantil então. Aí trabalhei numa escola onde foi em 2018, teve uma parceria com o Banco do Brasil, com a Secretaria Municipal de Educação, e teve mais algum órgão que eu não consigo me lembrar agora. Foi uma ONG que cedeu os materiais para poder fazer a horta. Então, nós tivemos uma engenheira que nos acompanhou, que foi muito bom, porque eu sou professora de português, estudei gestão ambiental, porém não tenho a prática da terra, né, do conhecimento da biologia. Então, foi muito boa essa engenheira ambiental com a gente, aprendi muito com ela, inclusive sobre as punks. Aí plantamos, fizemos, foi muito, aí nessa escola também, tudo pequenininho, de 4, 5 anos. Então, de 2016 até agora, eu estou com 4, 5 anos. Quer dizer, é assim, uma novidade. Agora já não, agora eu já me turmei com os pequenininhos também. Então, nessa escola foi muito produtivo. Eu saí de lá, deixei assim, a horta colhendo mesmo. A gente colheu alface para fazer no lanche deles. Eles iam, molhavam, eles já sabiam o dia deles, molhavam, buscavam, colhiam e traziam para a cozinha para poder comer no intervalo, no recreio deles, né? Porque era uma escola de tempo integral, então eles tinham almoço mesmo, dava tempo de lavar, de fazer tudo. E fizemos assim com a beterraba, por exemplo. Fazia suco com a beterraba, porque produziu bastante alimento. A terra é boa, né, gente? Não importa o amor que a gente coloca nela e dá tudo, né? A terra dá tudo, eu acho. E aí, eu saí dessa escola, deixei essa horta lá, espero que as coisas continuem. Fui para uma outra escola, no qual a escola ela é dentro de um parque, literalmente, gente. Ela é maravilhosa, assim, ela é pequenininha, porém o parque é do lado de uma praça gigante também. Então as coisas se confundem. E quando eu fui nessa escola, eu fiz assim, eu vou fazer um projeto aqui. Aqui vai ter muita coisa para fazer. Que é a escola que eu estou até hoje. Fui para lá no ano passado e esse ano, aliás, um ano retrasado, e agora voltamos, né? Continuamos esse ano. E o projeto lá, a gente fez com uma parceria com uma ONG que chama Prato Verde Sustentável. A ONG mesmo chama Mutirão do Pobre, e o projeto que eles têm de alimentação saudável para a comunidade é o Prato Verde Sustentável. E nós fizemos, então, uma parceria, e nessa escola, então, eu tenho horta, com leguminosas, com punks, com hortaliças, tenho coleta de água, da água da chuva, nós fizemos a coleta para poder molhar a horta. Eu tenho nessa escola mais ou menos umas 15 árvores gigantes, centenárias. Então, vocês imaginem tudo isso junto, né? É uma conversa linda, né? Dentro do universo ali. E fizemos também a compostagem. Como a escola é muito grande, eu pude fazer a composteira no chão. Eu brinco com eles, fizemos a caminha das folhinhas, então eles pegam as folhas secas das árvores, eles buscam as cascas dos alimentos na cozinha, que as nossas parceiras da cozinha separam para mim, e a gente faz a composteira. Já chegamos a pegar o adubo dali para pôr na horta. Então, eles estão aprendendo na prática mesmo, né? Não é aquela coisa de aula, mas porque eles são pequenos. E quando a gente vai colher, um deles uma vez fez assim para mim, professora, eu estava sentindo o cheiro da beterraba de longe. Falei, poxa, que bom, né? Você sentiu o cheiro da beterraba. Então, eles acabam assim, amando aquilo, porque eu gosto de pôr a mão na terra mesmo. Eu pego as mãozinhas deles, as mães devem ficar muito bravas, porque eles ficam tudo sujos de terra, vão para casa tudo sujo. As mamães, então, devem ficar assim, e eles mexem com a terra. E eu continuei fazendo o que eu sempre coloco. O professor tem que ser um pesquisador. Não dá para o professor parar de estudar em algum momento da vida. Então,
nas formações na escola, eu tive até um tempo que eu fiquei como coordenadora pedagógica e a gente estudou exatamente sobre isso, sobre educação ambiental, não colocando só, sabe, aquela questão, só a terra. Não, gente, vamos lá, vamos colocar tudo que é importante para a gente como ser humano, né? Então, a ecologia humana, né? Vamos lá, vamos estudar. Então, levei bastante textos para as professoras e a gente estudou. A equipe da minha escola é muito bacana, a diretora é muito legal, ela aceitou fazer o projeto. Então, assim, não tinha esse trabalho ainda na escola, teve no começo, depois não teve mais. E ela deixou, falou, você quer fazer? Então vai. Pronto. A palavra-chave para mim, vai. Eu Shirley, fui. desculpa te interromper. Tá Já super foi, legal. Tá super legal o seu relato, mas a gente, vamos ouvir agora a professora Evelise, e aí, com certeza, vão ter muitas questões aí para a gente discutir na hora de discussão, quando abrir para todo mundo. Tá bom, desculpa, eu falo demais, né? Imagina. Evelise, eu acho que também por conta do tempo, talvez seja mais interessante, Evelise, você mesmo contar a sua prática, que foi, a gente teve uma experiência agora aqui, né, no ensino dos pequenos, né, e agora a gente vai lá para o ensino médio. Com você, então, Evelise. Evelise Cordeiro. Boa tarde a todos. Eu também estou apaixonada pela escola aí, viu, Shirley? Eu já anotei o nome da escola e de pequenos não dá, realmente não posso, mas gostaria. Mas vai conhecer. A minha realidade é um pouco diferente. A minha escola é uma escola aqui do interior de São Paulo, de Jacareí, só de ensino médio. E a nossa proposta também foi uma parceria com a professora de língua portuguesa, que estava com uma dificuldade aí, e a gente alinhou habilidades de biologia com a língua portuguesa, na verdade, com alguns gêneros textuais jornalísticos, e produzimos um jornal. E esse jornal teve produção deles, né? Teve a crônica, teve notícia, teve proposta de intervenção, teve jogos, né? E teve também pesquisa de artigos para colocar no jornal que já estava escrito. Foi super desafiador, não teve terra, não teve esse contato, mas eu acho que teve discussões, reflexões sobre alguns impactos que talvez eles não percebam que eles mesmos causam no ambiente. Por ser ensino médio, eu acho que para a professora de língua portuguesa, ela até relatou que aumentou o vocabulário, então o repertório nas dissertações, que já era de praxe, aumentou. Eu falei, nossa, que bom, né? Então, eles também adoraram. Eles queriam levar, era um jornal para cada sala. Então, só tinha um jornal. Eles fizeram um jornal mesmo, jornal de papel, assim, mas não foi aquele papel bonito de jornal, não. Foi mais ou menos. Foi um adaptado. Então, eles queriam levar para casa. Eu falei, não, mas aqui vai ser uma briga, né? A professora que quer levar para casa, vocês querem levar para casa. Então, a gente deixou como jornal lá na escola. Infelizmente, eu não estou com eles, mas a gente tinha algumas imagens. Mas também o lado artístico, eles se empenharam muito. E um desafio que a gente teve como professor foi organizar isso, um jornal para a sala toda, né, de 40 alunos. Realmente foi deixou a gente super louca. Mas no final era uma atividade, né, que envolvia 2 disciplinas. Levou mais ou menos uns 2 meses aí para ficar pronto, mas eu acho que causou um impacto muito grande depois, nos questionários que aplicamos, usando algumas mídias como formulários mesmo, a gente percebeu que esse impacto foi grande, né? E eles queriam muito plantar, eles também, mas a minha escola, nossa, realmente não tem nem uma terrinha. Eu falei, nossa, é o lugar de zero solo. Mas eu quero conhecer essa daí, Shirley.
Eu acho que é isso, gente. Vamos falar rápido, né, para termos o resto da discussão. Muito obrigada. Peraí, Agatha. Obrigada a você, Evelise. Vai Seu pegar o relato também muito Nossa, Agatha, interessante, muito legal. Ai, gente, alguém está com o microfone aberto? Pronto, acho que resolveu. Então, os projetos são super bacanas, super legais. Agora vem a hora que todo mundo esperou, de fato, vamos discutir, vamos ouvir o que o pessoal aqui está falando no chat, né, no chat, vamos tentar entender aqui quais são as dúvidas, e aí a gente abre para vocês discutirem, para vocês responderem. Tá legal? Luciane, se você puder diminuir o som, né? Fechar os microfones de todo mundo, porque aí a gente vai abrindo conforme acho que a tem gente um vai fazendo as microfone questões. aberto. Isso. Oi, gente, boa tarde. Boa tarde para vocês. Meu nome é Carla, também faço parte do grupo de pesquisa e fiquei responsável em fazer essa parte da monitoria das perguntas, e aí a gente selecionou 2 perguntas interessantes, que uma delas pergunta assim: gostaria de uma sugestão, e essa acho que é uma pergunta muito interessante para a gente refletir, né? Gostaria de uma sugestão de como contagiar os colegas da minha escola, no caso ela trabalha numa EMEI, e a internalizar as questões da ODS, pois acredito que o projeto sustentável, antes de chegar na criança, precisa contagiar a escola. Então, é uma perspectiva bastante interessante. Eu vou colocar as 2 perguntas, e aí acho que eu coloco para as participantes e o participante, e a gente vamos ver o tempo que a gente tem para fazer isso. E a segunda pergunta que surgiu aqui: vocês teriam sugestões de pesquisas ou autores que trabalham o teatro aliado à educação ambiental? Realizo trabalhos nessa perspectiva e gostaria de conhecer mais trabalhos nesse sentido. Então, a gente selecionar essas 2 perguntas, acho que já dá tempo para a gente falar sobre esse contagiar dentro da escola e sobre os referenciais teóricos, né? Então, E muito bom, Carla. Obrigada aí por estar lendo os comentários. Vou abrir para os participantes poderem discutir. Na verdade, também vou pedir para vocês colocarem já aqui no chat o link da avaliação, do formulário, tá bom? Para vocês irem já com o tempo entrando e enviando os e-mails de vocês, aqueles interessados em receber os materiais, só para lembrar. Então, vamos lá, gente. O que vocês querem que repete? Se está tudo ok com a pergunta, podem dar a contribuição de vocês. Bom, como falou de e-mail, posso falar e depois vocês completam? Então, assim, realmente, antes de chegar na criança, a gente tem que chegar na equipe. Foi o que eu coloquei. A gente tem professor e pesquisador. Então, a gente tem que chegar com vamos dizer assim, com uma garra toda, sabendo que isso não vai ser simples, não é simples, porque dá trabalho. Dá trabalho além daquele que o professor já faz na escola. Na educação infantil, então, dá muito trabalho mesmo. Mas eu acho que quando a gente chega com uma pesquisa, você mostra que aquilo vai dar certo. Então, com textos que convençam, sabe? Aquela coisa de você ler e falar, nossa, deu para fazer. Eu levei vídeos, porque eu também trabalho com a educomunicação, que tem também na USP, né? E a gente fez, participei até com a Carmen Gataz, não sei se a Rosana conhece, então, e ela também, a gente tem de estar junto de vez em quando, tudo mais, e aí eu utilizei a educomunicação como ferramenta. Então, vídeos com as professoras mesmo, primeiro com elas, né? Mostrando que dá para fazer um fanzine, como a Evelise fez o jornal, que tinha vários meios. E aí, nessa, a gente acaba conquistando. Você passa um vídeo, passa alguma coisa, e já leva dicas. Eu acho que é bem legal. E a gente fez depois uma vivência na terra, lá, com as professoras. Tem aquela resistência, não, mas vamos fazer. Aí fizeram, aí mudou tudo. Então, assim, essa vivência com elas no próprio espaço também é bem bacana. Eu acho que isso funciona. Funcionou com as minhas colegas. Acho que elas se empolgaram
quando viram até a sementinha delas nos vasos, sabe? Aquela coisa assim. E aí, então, assim, eu acho que isso foi muito bom. É uma dica, é uma maneira de... Mas tem que ser pelo professor mesmo. Se o professor não quiser, gente, nada acontece numa escola. Isso é fato. Na verdade, o que eu passei foi de encontrar, sempre, na verdade, de encontrar parceiros para tudo, para todas as coisas que a gente inventa na escola, a gente tem um parceiro especial que você vai lá cutucar. Ó, você pode fazer isso para mim? Tá, claro. Aí com esse parceiro a gente consegue outro parceiro. Aí a gente consegue formar um projeto ou algo mais robusto para envolver mais professores. Por quê? Nós somos 27 professores, isso. É impossível envolver a todos. Impossível. E, assim, muitas vezes a gente é taxado de louca das plantas, louca que inventa. Sim. Exatamente. Mas eu acho que, como a educação é um processo de mudança, o professorado também está em mudança. E eu acredito muito nisso. A força do professor frente à educação como um todo é enorme. E se a gente se organizar, dá. E nem é tão difícil assim. É que às vezes cai nas costas de um só, né? Mas dá. Obrigada. Sobre... Vai lá, Carlos. Oi, só alguma ponderação aí que essa pergunta ela é bem pertinente para nós, né, que estamos na escola. Porque realmente a gente pode ficar sozinho, né, nesse tipo de projeto, né? Tem como a professora Evelise falou, às vezes, lá, o louco, né, fazendo. Então, quando eu fui levar os alunos para esses que eu relatei, os primeiros até não, porque eles são adultos, tem alguns menores, mas a maioria é adulto, né? Mas tem gente que fala, você é louco, você vai levar, né, aluno com inchada, com... Ixi, deu uma travada. né, um vai dar na cabeça do outro. Você fazer que às vezes você tenha um ou outro que seja crítico, você fazendo e mostrando o resultado, as pessoas acabam abraçando essa ideia, né, de que realmente aquilo pode dar certo de alguma forma. Então a gente, óbvio, em escola, qualquer escola, você tem um desafio, muitas vezes a direção não gosta, não necessariamente a direção, mas, né, a equipe como um todo, pelos problemas burocráticos de autorização, de documento que tem que fazer. Eu sempre brinco que, né, faz 12 anos que eu sou professor, e educação é um local que, às vezes, o pessoal se importa mais com o meio de campo do que fazer gol, né? Aliás, às vezes, quem faz gol, até mal visto. E você fazer uma prática dessa, como as professoras falaram aí, é você fazer gol, é você mostrar uma coisa diferente, né? Você alcançar um resultado. Isso é um grande desafio nós da educação. E teve uma brecha aí de um professor que perguntou da ODS, né? E nós na ETEC lá estamos trabalhando muito a questão das ODS, que são os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. E aí surge essa coisa, tem que publicar na mídia lá o que faz, né? Sempre essa coisa, quando aparece na mídia, aparece numa rede social, acaba pegando um vulto que a gente perde o controle, né? Do lado positivo. E aí tinha que mostrar alguma coisa de ODS que as ETECs estavam fazendo, e aí publicaram essa atividade que eu fiz, né, para alcançar o ODS 2, que é combate à fome, e o ODS 11, né, que é cidades sustentáveis. Então, olha só, eu não me arrependo de fazer nada, por mais que eu receba críticas, né, ou de que eu não receba apoio, e não acontece totalmente integral no meu caso, porque eu recebo muito apoio de muita gente, recebo crítica também, acho que é normal, mas sem dúvida nenhuma o que é mais satisfatório é a minha relação com o aluno, né? Eu acho que qualquer professor que queira fazer um projeto de transformação, como deve ser educação ambiental, o mais gratificante é o resultado que o aluno te traz, né? E eu acho que isso pode contagiar, de certa forma, o grupo de professores como um todo. É isso.
Tá ótimo, muito legal, muito legal. Obrigada, Carlos, por ter respondido aí, ter trazido a questão dos ODSs. E aí, em relação ao teatro, né, que é uma perspectiva aí diferente, eu mesma não tenho muito o que agregar, mas a Patrícia, do grupo de pesquisa, ela tem uma sugestão. Paty, eu vou abrir para você rapidamente, a gente está super em cima do tempo, então, para depois a gente fazer a finalização, infelizmente, da roda de conversa, gente. E depois eu posso também falar um pouquinho desse negócio de teatro e também já fechar. Ótimo, então a gente faz isso. Faz Rosana, Patrícia, Rosana e a gente finaliza. Patrícia, não estou te vendo nem ouvindo som. Eu estou te vendo, mas sem som. Agora acho que alguém abriu o meu microfone, ok? Tá. Rafael, bem interessante a sua pergunta. Não sei se você já ouviu falar de teatro do oprimido. Já? Então, tem muitos educadores que utilizam com o teatro do oprimido. Inclusive, eu encontrei 2 trabalhos que depois eu posso postar aqui no chat. Tá? Eu acho que pode ser um dos caminhos que você consegue discutir vários dos princípios da educação ambiental, principalmente da crítica. Obrigada, Patrícia. É exatamente esse exemplo que eu ia dar. A gente tem alguns trabalhos de educação ambiental com o teatro de oprimido. O teatro de oprimido, para quem nunca ouviu falar, ele foi desenvolvido, né, por uma pessoa que trabalha com teatro e que você faz uma representação no mundo real. Então, eu tive uma experiência com alunos dentro da disciplina Educação Ambiental da graduação, onde os alunos eles desenvolveram uma encenação dentro do bandejão, porque incomodava muito a eles que o bandejão existia um descarte muito grande de copos descartáveis, quando todo aluno da USP ganha um copo durável no começo do curso, e virava porta-lápis e eles usavam descartáveis todo dia. Então, eles fizeram uma encenação que, na verdade, você mistura o real com a encenação. Então, eles fizeram como se fossem 2 alunos brigando, discutindo, e quem está do lado não sabe que é encenação. Então, as pessoas começam a participar da discussão e, num determinado momento, só fala, a gente começou essa encenação para discutir, no caso lá, o grande consumo de copos. Então, tem vários artigos, né, que a gente pode passar para vocês. O nosso grupo ainda não trabalhou com pesquisa especificamente disso, mas tem vários artigos que falam do teatro do oprimido em educação ambiental que a gente pode estar passando. É uma possibilidade também bem interessante. Eu queria, sim, já que a gente está aqui nos últimos minutos, primeiro agradecer muito a todos e todas que participaram aqui, né, desse nosso encontro, né, desse nosso insight inicial para uma nova constituição de uma comunidade de aprendizagem. Agradecer demais a Evelise, a Shirley e o Carlos pelos relatos, pela empolgação, né, com a escola, com a sala de aula, porque acho que é isso que a gente precisa. Acho que vocês destacaram muito a ideia do professor pesquisador que produz conhecimento na própria escola, investiga e cria conhecimento na própria escola e, ao mesmo tempo, busca o conhecimento produzido pela universidade, né, por meio de cursos, por meio de artigos, por meio de leituras. Então, isso é bastante importante. Achei bem legal, não é horta pela horta, mas é a horta não só como comportamento, como técnica, é o plantio muito mais amplo, né? O jornal também não é só o jornal, mas muito mais tudo que eu consigo discutir sobre aquilo, né? Na questão da terra, na questão, por exemplo, da horta e do plantio agroecológico, a questão da terra, a questão dos problemas dos coletivos, do associativismo, né? Como o Carlos falou, né? De como os conflitos sociais que existem. Então, a horta e o plantio como um espaço educador, né? Um espaço gerador de reflexões e de emancipação, ao mesmo tempo jornal, onde eu possa discutir essa produção da notícia, né? A produção do acontecimento, o que é o acontecimento e o que é o relato do acontecimento. Então, acho que são todos instrumentos muito interessantes e que permeiam muito essa perspectiva da educação ambiental crítica, né? Do meio ambiente como um
objeto de transformação, né, e de emancipação para todos e todas. Eu acho que foi de pesquisa, o GPAF, né, vários membros e membras, né, mais membras que membros, né, a Mariana, que ajudou aí na condução, a Carla, a Karina, a Patrícia, o Hector e a Natália, a Nathalie, vários outros, eu não sei porque aqui na minha tela só aparece alguns, a Patrícia e assim. E Rosana, vamos tentar chamar, pedir para a Luciane colocar por fim, só a gente não esquecer da nuvem de palavras, a gente como que ficou, né? A nuvem de palavras, exatamente. Eu já vou fazer um agradecimento e aí com a nuvem de palavras, acho que a palavra que veio no centro, a palavra maior é a que foi mais escrita, né? Então foi sustentabilidade, mas mostra aí um pouco como a educação ambiental, vocês trazem vários desafios e uma riqueza de perspectivas, né? Então tem desde a relação com saúde, compartilhamento, os ODS, a transformação, preservação. Então, assim, a gente poderia olhar com mais calma, eu não sei se dá para ficar maior, porque eu não consigo ver as palavras que estão mais laterais, mas a gente também pode mandar esse link, pedir muito para que vocês preencham o questionário, até para a gente poder mandar para vocês, quando tiver novos cursos, mandar os materiais, mandar a apresentação, link dos materiais, e podemos mandar, inclusive, essa nuvem de palavras, que acho que foi uma produção coletiva nossa aqui nesse curto espaço de tempo. Então, não sei, Mariana, se tem mais alguma coisa para acrescentar, porque nós, se não acabar... Não, acho que é só isso, para agradecer, em 3 minutos gente. nós vamos apagar aqui, sem saber, porque só tem 10 minutos de tolerância, porque tem que começar a próxima atividade. Mariana, agradecimento mesmo a todos que estão aí nos ouvindo, ficaram do início ao fim, ou aqueles que chegaram e começaram a se interessar e ficaram. Então, muito, muito obrigada mesmo. Obrigada a toda a equipe do USP Escola por essa alternativa, né, na situação que a gente está vivendo aí de fazer o primeiro webinário. Obrigada para os meus colegas também, que junto comigo, né, e a professora Rosana, a gente conseguiu aí fazer essa atividade, e muito obrigada aos professores aí, participantes, os convidados, que, nossa, deixaram a nossa tarde ainda mais gostosa, né? A gente de ver aí essas 3 ideias, 3 projetos tão bacanas de educação ambiental. Acho que é isso, Luciane, não sei se alguém mais quer comentar alguma coisa, mas por mim... Bom, só agradecer também a todas e todos que estão aí. Assim, só deixar que, segundo Paulo Freire, né, quando a educação não é libertadora, o sonho do oprimido é ser o opressor. Então, acho que a gente está vivendo um momento que a gente precisa pensar um pouco nisso, já que falamos do teatro do oprimido, né? Certíssimo. Bem lembrado. Maravilhoso. Muito obrigada. 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 A gente está passando o formulário aí, não sei se tem algum lugar que a gente possa deixar o formulário, Luciane, a hora que fechar a sala. Depois que a gente fechar a sala, não, mas a gente pode talvez deixar, quem precisar, entre em contato pelo chat lá do site, ou manda alguma mensagem lá via site, que a gente depois manda o link para todo mundo, né? Quem tiver interessado, ou na hora que responder lá, que vocês responderem a participação, já falar assim, olha, eu quero o link para o negócio, porque eu estou com esses links todos salvos, aí eu mando de resposta, porque sou eu que estou vendo, fui eu que fiz o questionário de certificação, então está vindo muita mensagem assim, não respondi o questionário de tal dia, então se vocês pedirem por lá, né, a hora que vocês preencherem o formulário de participação do dia de hoje, quem participou disso aqui quiser o link, aí eu já mando o link para eles. Pode ser assim, professora? Bom, então vou Pode agradecer. sim.
Vou agradecer a todos, né? Assim, foi extremamente interessante, foi muito bom, essa troca é excelente, né? A gente fica sempre com um gostinho de quer mais um pouquinho, mas infelizmente a gente não vai conseguir, né? Mas, e agradecer a todo mundo. Eu vou parar, né, a gravação, primeira coisa que eu vou fazer primeiro parar aqui a apresentação, vou parar a